Olá pessoal, tudo bom? Então galera, nós vamos começar a aula sobre funções. Essa aula é rapidazinha, tranquila, suave. A gente vai falar sobre o conceito de função, ok? O que é uma função? Muito simples. Para mim falar de uma função, eu tenho que ter duas grandezas, onde uma é dependente da outra. Vocês já viram algo parecido lá quando vocês estudaram proporção, grandezas direta e inversamente proporcionais. É quase a mesma ideia, tá? Não é exatamente igual não, mas a gente pode ter aquela ideia de grandezas direta ou inversamente proporcionais, beleza? Então vamos começar com um exemplo aqui, olha só. Eu tenho aqui, em dias de jogos de futebol, um vendedor ambulante vende cachorros quentes ao preço de R$ 3,50 a unidade. Ele deixa uma tabela exposta para que os clientes saibam quanto deverão pagar, dependendo da quantidade de cachorro-quente que eles consumirem. Com essa tabela, para um consumo de até 8 cachorro-quentes, os clientes não precisam fazer os cálculos para saber qual será o preço. Então repare que nós temos duas grandezas. Primeira grandeza, a quantidade de cachorro-quente. Segunda grandeza, o preço a pagar. E aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Uma tabelinha para até 8 cachorro-quente. Então, a pessoa vai lá, comeu 5 cachorro-quente, ela já sabe que para 5 cachorro-quente ela vai pagar R$ 17,50. Essa é a ideia, esse é o conceito de função. Eu tenho duas grandezas e uma está relacionada à outra. O que está relacionado aqui? O preço a pagar está relacionado com a quantidade de cachorro-quente que você vai consumir. Vocês devem estar pensando o seguinte: ah, mas existem aquelas promoções de leve 2, pague 1, leve 5, pague 4, mas quando a gente fala de função, essas promoções não existem, ok? Nem pense em promoção, nada de promoção nesse momento. A gente agora criou aqui o que a gente chama de lei de formação da função. Toda função ela tem uma lei de formação. O que é essa lei de formação da função? No caso aqui, essa lei de formação, ela está colocando o preço a pagar em função da quantidade de cachorro-quente. Repare que um cachorro-quente, ele vale R$ 3,50. A gente tem aqui, ó, para um cachorro-quente eu pago R$ 3,50. Ou seja, o preço que eu vou pagar, ele vai ser proporcional à quantidade de cachorro-quente que eu vou comer. Então aqui eu tenho o que eu posso chamar de F de P. F de P não, na verdade. F de Q, que é a minha função em relação à quantidade de cachorro-quente que eu estou comendo, ok? Essa é uma notação para a função, galera. E aqui a gente tem a definição de função, ó. Bem definidinho. Dados dois conjuntos não vazio A e B, então agora eu estou falando de dois conjuntos, tá? A gente pode falar de função, eu tinha falado de função relacionando duas grandezas, agora eu estou relacionando dois conjuntos, pode ser assim para definição. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, nenhum dos dois conjuntos são vazios, ou seja, tem pelo menos um elemento. Uma função é uma regra, essa regra é aquela lei de formação que a gente tinha lá, do preço do cachorro-quente em função da quantidade. Uma regra que nos diz como associar cada elemento X do conjunto A a um único elemento do conjunto B. E esse único é muito importante para o conceito de função. Utilizamos a seguinte notação, essa é a notação, ó. Função de A em B, e a gente vai ler assim, ó, lemos função de F de A em B. Essa notação a gente lê desse jeito, ok? Seguinte, então aqui o que ele está dizendo? Vamos desmembrar isso aqui para tornar mais simples. Ele está dizendo o seguinte: você tem um conjunto A com a quantidade de elementos que não importa. Então, os elementos do conjunto A eu estou chamando de X. Eu tenho também um conjunto B. Esses elementos do conjunto B eu estou chamando de Y. Y e F de X, tanto faz, ok? Eu vou chamar de Y quando eu quero resolver uma equação e eu vou chamar de F de X apenas quando eu estou querendo fazer a notação dessa função, ok? E aqui eu tenho o F, que é a função, que é aquela regra, que é a lei de formação da função lá. No caso do cachorro-quente, a lei de formação era essa, ó. 3,50 vezes X. Seria isso aqui, tudo bem? Aqui seria o X e aqui seria o P. Quando a gente tem essa função ali formada, aqui eu estou representando a função através de diagramas, a gente tem o seguinte, ó. A função transforma cada X do conjunto A, ou seja, eu posso ter vários valores para X aqui. E a função aqui, ela vai transformar cada um desses X em um Y no conjunto B. E aqui, novamente,
a notação da função, ok? Então eu tenho vários valores no conjunto A, quantos eu queira, e cada valor desse aqui vai se tornar um elemento no conjunto B, ele vai ser transformado em um elemento no conjunto B. E aqui eu tenho o seguinte, ó, se y está em função de x, então se y está em função de x, repare o seguinte aqui, vamos pegar aquela função do cachorro-quente lá. Eu tenho que P é igual a 3,50 vezes Q, onde P é o preço a pagar e Q é a quantidade do cachorro-quente. Eu digo o seguinte, que P está em função de Q, ou seja, o P ele depende muito do Q. No caso dessa função aqui, eu digo que o Q é a minha variável independente, não depende de nada, é eu que vou escolher quantos cachorros quentes eu vou comer. E o P, ele é uma variável dependente, ok? Depende de que o preço a pagar? Depende da quantidade de cachorro quente que eu vou comer. Deu para entender, galera? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente tem aqui, então, é isso que ele está dizendo. Quando eu estou dizendo que y é uma função de x, esse x é a minha variável independente, são os valores que eu vou escolher, isso talvez fique mais claro lá para frente. E y é a minha variável dependente, ele depende dos valores que eu vou escolher para y, ok? No caso do exemplo do cachorro-quente, o meu preço, o P, vai ser a variável dependente e o Q a variável independente. Eu escolho quantos cachorros quentes eu vou comer, isso depende só de mim, não depende de nada do cálculo, e o preço a pagar depende de quantos cachorros quentes eu vou consumir. Seguindo aí, vamos dar uma olhada no seguinte. Eu tenho 3 exemplos aqui, através de diagrama, que eu estou querendo saber se isso representa ou não a função. Aí nós vamos ter 2 peneiras, de acordo com o conceito de função, nós vamos ter 2 peneiras para determinar se a representação através de diagrama ela é uma função ou não. Primeira peneira, não pode sobrar ninguém no conjunto A, ok? Não pode sobrar ninguém no conjunto A, essa é a primeira peneira. Então eu vou olhar no conjunto A e vou verificar se está sobrando alguém. Se sobrou alguém sozinho no conjunto A, isso já não define uma função. Então, ó, aqui está sobrando alguém? Não. 1 tem o pá, o 2 também, o 3 também, o 4 também. Aqui também, tá sobrando alguém sem ligar do lado de cá? Não. Aqui tá sobrando alguém? Tá sobrando 4. Para ser uma função, no conjunto A não pode sobrar ninguém. Então isso aqui já não é uma função, ok? Essa representação de diagrama não representa uma função. Primeira peneira, então, não pode sobrar ninguém no conjunto A. Segunda peneira, galera. Cada elemento do conjunto A só pode ter um correspondente no conjunto B. Então, para cada ponto que eu tiver, para cada valor que eu tiver no conjunto A, eu só posso ter um caminho até o conjunto B. Dá uma olhada aqui comigo. Se eu sair do número 1, eu só tenho um caminho para chegar no B. Se eu sair no 2, eu só tenho um caminho para chegar. Se eu sair no 3, eu só tenho um caminho para chegar. Se eu chegar no 4, se eu sair do 4, eu só tenho um caminho para chegar. Então, aparentemente, passou na segunda peneira. Vamos tentar nesse aqui, ó. Se eu sair do 1, só tem um caminho. Do 2 só tem um caminho, do 3 só tem um caminho. Mas quando eu chego no 4, esse camarada aqui, ele está atrapalhando de ser função. Por quê? Ele está atrapalhando de ser função porque quando você chega nele, você tem 2 caminhos. Em uma função, a definição de função diz o seguinte, cada elemento do conjunto A só tem um correspondente no conjunto B. Você deve estar em dúvida assim, professor, mas tem 2 aqui no conjunto A indo para o mesmo no conjunto B. Não tem problema. Não tem problema eu ter 2 do conjunto A ligando um só no conjunto B. Assim como não tem problema sobrar elementos no conjunto B. Tudo que eu estou me falando se refere só ao conjunto A. Então as peneiras para determinar se é função são as seguintes. Primeiro, não pode sobrar ninguém. Aqui sobrou, não é função. Segundo, cada elemento do conjunto A só pode ter uma ligação para o conjunto B. Eu tenho 4, tendo 2 ligações para o conjunto B, então esse também não é função. No caso, o item A passou pelas 2 peneiras, ou seja, esse item A é uma função. Então é isso aí, galera. Falando de função e conceito de função, a aula termina por aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre domínio, imagem
e contradomínio de uma função. Então até a próxima aula. Fui!